Oi, eu sou a Steph e hoje é aquele dia do mês que vocês sempre ficam esperando, o dia de coisas e obsessões. E essa é a edição de novembro de 2025. Gente, o ano realmente está acabando. Passou absurdamente rápido e tem sido um ano muito doido, sendo sincera com vocês. Foi um ano que aconteceram realmente muitas coisas e ainda tem umas coisas para acontecer, né? Porque a gente ainda tem o mês de dezembro, que eu confesso a vocês que é o mês que eu não gosto muito, porque toda essa coisa de ter um monte de datas é algo que me deixa muito cansada. Confesso que dezembro nem começou, mas eu já quero que ele acabe. Tipo, eu até consigo ver muita beleza nas decorações de Natal e de fim de ano, mas parece que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu não consigo, sabe? Tipo, eu não funciono muito bem nesse mês. Então, sendo sincera com vocês, eu não vejo a hora da gente chegar lá pra abril, porque eu não gosto nem de janeiro nem de fevereiro. Bom, abril não, né? Tem março ainda. Olha como já tô confusa e dezembro nem começou. Mas eu acho que é melhor deixar toda essa confusão de lado e focar um pouquinho em novembro. Afinal, meu objetivo com essa série é justamente parar um pouco, pensar e refletir sobre como foi o mês. E novembro foi um mês bastante complicado, sendo sincera com vocês. Foi um mês que conseguiu também ter vários pontos positivos. Eu finalmente consegui ter coragem para anunciar o meu projeto e estar trabalhando nisso, mas ao mesmo tempo foi um mês de muita preocupação, muita ansiedade e de muitos problemas. Acredito que a maior parte de vocês saibam disso, mas eu moro no estado do Rio de Janeiro. E pelo meu sotaque puxando bastante o S, isso é bem óbvio, né, gente? Pelo menos que eu nasci no estado do Rio de Janeiro. E tendo isso em mente, não é segredo pra ninguém que o Rio tá vivendo um momento de, sabe, muita loucura, muita confusão, muito terror. A gente teve essa operação recentemente e ela afetou muito. Eu não moro no Rio, sabe, tipo, centro do Rio. O que talvez vocês de outros estados conheçam do Rio. Eu moro mais pro interior. Não tanto interior assim, mas, sabe, distante do outro lado da ponte, como a gente fala aqui. Porém, esses problemas eles chegaram pra cá também, eles vieram pra cá e eles também afetaram alguns dos meus trabalhos. Como eu tenho meu trabalho com brechó, tem muitos clientes meus que são do Rio e foi uma confusão porque vários pacotes atrasaram e eu fiquei muito preocupada com isso. Isso também afetou um pouco a minha renda, o que afetou várias outras coisas que às vezes eu gosto de fazer, tanto pro canal quanto do meu dia a dia. Por exemplo, o meu microfone estragou e eu ainda não consegui recuperar isso. Mas não se preocupe em relação ao meu microfone, porque isso logo logo vai ser resolvido. Só tô esperando ter a Black Friday da Shopee, porque aí eu pego um cupom lá de frete grátis e resolvo isso. Mas, assim, é impressionante como uma coisa que nem foi necessariamente aonde eu moro conseguiu afetar tanto. Por exemplo, hoje tá um caos aqui, tipo, um caos, uma loucura. Eu tô até com medo de ter que sair na rua hoje. Então, foi um mês que, sabe, tiveram muitos problemas no estado inteiro. E mesmo que eu não more na região que realmente foi, assim, o palco do conflito, eu fui afetada também. E pra ser sincera, eu fiquei muito preocupada, muito abalada com essa questão. Eu conheço algumas pessoas que moram mais pra essa região e foi uma coisa muito bizarra, muito assustadora, de verdade mesmo. É algo que gerou realmente muita consequência negativa pra nós, pessoas comuns que vivemos aqui. Então, eu tô até com medo porque eles estão querendo fazer mais mega operações assim. E a gente sabe que quem mais se prejudica somos nós, que não temos nada a ver com isso, né? Mas deixando esses problemas de lado, eu ainda tentei me entreter e fazer o que eu podia fazer esse mês. E eu fiz uma coisa que eu tava querendo fazer há um tempo, que foi focar um pouco em leituras um pouco mais sérias. E eu vou falar um pouco sobre essas leituras mais pra frente. Primeiro, só pra poder quebrar um pouco esse clima pesado que eu acabei criando. E eu acho que eu nunca fiz um vídeo pra essa série que tivesse um começo tão pesado como esse, mas tudo bem.
vamos falar um pouquinho sobre algo que eu domino e que eu amo falar sobre, que é cinema. Eu tive alguns filmes favoritos esse mês e eu tô doida pra poder comentar sobre eles com vocês. Então, gente, nesse mês eu tive 3 filmes favoritos. O primeiro é Frankenstein, do Del Toro. Eu até gravei um vídeo sobre ele aqui no canal. Só um filme desses 3 eu não comentei aqui, porém, eu acho até que vocês gostariam que eu comentasse. Eu não cheguei a consultar vocês sobre isso, nem botei em nenhuma lista, porque eu nem imaginava que eu ia ver esse filme, tá? Tipo, ele não tava nas minhas listas aqui. Porém, eu assisti e gostei. Calma, eu vou comentar sobre ele. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o Frankenstein. Eu acho que todo mundo já tá sabendo ou já assistiu esse filme, principalmente por ele ter saído para a Netflix. Ele até foi para cinema, mas a maior parte das pessoas assistiram na Netflix mesmo, porque querendo ou não, o digital acaba sendo mais acessível. Não é segredo também que eu amei esse filme, é um dos meus favoritos desse ano. É um filme lindo, sensacional, uma adaptação que, mesmo tendo algumas diferenças da obra original, consegue ter muitas similaridades, e eu diria que foi uma das adaptações mais próximas do livro, e é simplesmente sensacional, tá? Então, se você não assistiu ainda, assista, porque é uma baita experiência. O segundo filme que ficou entre os meus favoritos foi Candyman, a versão lá de 1992. Inclusive, como eu já tinha dito antes, esse filme também apareceu aqui no canal. Eu fiquei encantada por esse filme porque eu pensava que ele era apenas um slasher, algo desse tipo. Não que um filme slasher necessariamente vai ser sempre fútil e só violento, mas a gente tem uma ideia um pouco diferente das críticas que um slasher vai tratar. Candyman foge bastante dessa coisa de só criticar o próprio cinema, ou só criticar essas questões mais sexuais, ou talvez de gênero, que são temas que são mais comuns em filmes slasher. Candyman, ele traz uma crítica sobre gentrificação, e é muito interessante, porque eu não imaginava, nem passava pela minha cabeça que seria um filme com temas assim, e é muito interessante. Além de ser um filme que também tem um lado um pouco hipnótico e tal, toda essa coisa da voz do Candyman. É um baita clássico e eu super recomendo pra vocês. E o último filme que ficou entre os meus favoritos é um filme que, assim como Frankenstein, também é bem recente e é uma adaptação de um livro do Stephen King, que, se eu não me engano, tem o mesmo nome do filme, que é A Longa Marcha. Um filme que é, assim, agoniante de assistir e você vai se sentir cansado. Isso porque ele se passa num universo distópico, onde, ao invés de ter, um jogo mortal, jogos vorazes ou qualquer outra coisa desse tipo, ele simplesmente bota um monte de jovens pra poder ficar andando. É isso. Eles vão andando até chegar num determinado ponto, e aí quem aguentar essa caminhada sobrevive. Só que não é uma caminhada comum, não, é uma caminhada que dura dias e dias. E se você parar, você morre. Então é uma coisa assim que você assiste e você fica cansada assistindo, porque caramba, eu morreria ali em 3 horas ou menos, tá? Então é uma proposta muito interessante. Eu nunca li a obra que inspirou. Eu não sei se ela é exatamente igual à obra original, porém, é uma ideia que eu achei bem interessante. De uma forma geral, eu gosto bastante de obras que abordem essa coisa de jogo mortal, sabe? Battle Royale, esse tipo de coisa. Porém, essa conseguiu se diferenciar bastante. Isso porque os jogadores, digamos assim, eles não estão ali pra um matar o outro. Na verdade, o filme ele vai muito mais pra um lado de companheirismo, de amizade, do que essa coisa de rivalidade. Até tem alguns pontos ali de rivalidade, mas o filme caminha mais pra esse lado de amizade mesmo, de camaradagem, digamos assim. E bem, saindo um pouco desse tema de cinema, agora eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre os livros que eu li esse mês. E também vou comentar um pouquinho sobre o livro que eu estou lendo nesse exato momento. Uma coisa que vocês precisam saber sobre mim, e eu acredito que quem me conhece, quem me acompanha já sabe, é que eu sou uma pessoa muito eclética quando se trata de leitura. Eu sou a pessoa que lê atrocidades, as coisas mais imbecis que você imaginar. Eu já li O CEO Dinossauro. Não só li, eu ainda fiz uma review.
Não foi aqui no YouTube, mas eu fiz em outras redes sociais. Tendo isso em mente, você nunca sabe o que vai vir por aí. Porém, esse mês eu decidi equilibrar um pouco as coisas. Isso é algo que eu geralmente sempre faço mesmo, mas dessa vez eu dei uma equilibrada melhor. Eu gosto bastante de ler coisas imbecis, como eu disse, mas eu também sou o tipo de pessoa que gosta muito de ler coisas sérias e clássicos. Então, recentemente, eu parei para ler algumas coisas um pouco mais políticas e também parei para ler alguns clássicos curtos. Na verdade, eu também não li apenas livros mais antigos, mas eu li um livro que saiu em 2025, que é o livro Charles Maxwell. Eu comentei um pouco sobre ele, fiz uma review dele lá nos stories do meu Instagram e também deixei uma review lá no site do Scooby. Vocês conhecem esse site? É tipo um letterbox de livros, só que é nacional. Às vezes eu esqueço um pouco de usar ele, mas é bem interessante. Eu tô até olhando aqui, eu acho interessante porque você monta sua estante com as coisas que você já leu. Então, se eu clicar, por exemplo, em 2025, ó, eu consigo ver direitinho tudo que eu li esse ano. E esse ano eu li 16 livros até agora. Bom, até agora, porque eu acho que eu devo ainda terminar lendo mais algumas coisas. E é muito engraçado porque você vai aqui e você vai encontrar o seu dinossauro, vai encontrar ao lado Memórias do Subsolo, vai encontrar um Machado de Assis. Então tá tudo bem equilibrado, né? Deu pra ver que é um gosto realmente muito peculiar. Mas é porque isso tanto pra literatura quanto pra cinema, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de mídia ruim também. Mídia podre às vezes, sabe? Eu gosto bastante de sentir coisas com as mídias que eu consumo, tanto literatura, arte, não importa. Qualquer formato de mídia. E ler e assistir coisas que são ditas como ruins é um prazer diferente, sabe? Às vezes é bom odiar algumas coisas e também é bom ler algo estúpido só pra você se divertir, pra rir. Nem sempre a gente precisa levar tudo tão a sério, mídia não precisa ser tão séria assim. Mas, deixando isso de lado, esse mês eu parei pra ler coisas um pouco mais sérias e eu vou comentar sobre elas. Eu estou olhando pra tela do meu computador, gente, porque eu destaquei as minhas favoritas, tá? Então, eu diria que esse mês tiveram 2 livros que ficaram, sabe, na minha cabeça. Um deles eu ainda não terminei de ler, mas eu já tô mais ou menos ali na metade. Talvez eu termine de ler amanhã. Depende aí só do meu foco mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que lê bem rápido. Mas vou começar com um que eu terminei de ler. E esse é muito curtinho, você consegue ler super rápido, tipo, super rápido mesmo. Porque, se não me engano, só tem 37 páginas. E ele também é um clássico, então é interessante para quem tem vontade de começar a ler clássicos, mas não sabe muito bem por onde começar. Lembrando que esse livro ele está em domínio público, então por mais que existam versões para comprar, é um livro que você pode baixar tranquilamente na internet, não vai ter nada de errado, não tem crime, porque ele está em domínio público, ok? E o livro que eu estou me referindo é O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins. Esse livro, na verdade um conto, ele é muito interessante e muito à frente do seu tempo. Se eu não me engano, ele é de 1890 alguma coisa, eu me esqueci agora. Mas ele é bem antigo e ele é muito realmente à frente do seu tempo por abordar questões de saúde que até hoje em dia são tabus. Ele aborda essa questão da depressão pós-parto e é um conto que ele caminha para o horror. Ele é muito interessante para quem quer começar a explorar um pouco do horror psicológico mais clássico na literatura. Ao mesmo tempo, ele também é interessante para quem tem essa vontade de ler coisas que sejam um pouco mais para ficção e que também retratem temas feministas, digamos assim. Já que a Charlotte Perkins, ela era uma feminista. Uma pena que essa escritora, infelizmente, ela era uma pessoa um tanto problemática e racista. Eu confesso que isso me decepcionou, porque quando eu terminei de ler esse livro, eu tinha ficado interessada, sabe? Eu fiquei curiosa a respeito dela, porque é um livro que é muito moderno. Daí eu fui pesquisar e descobri que ela tinha algumas ideias complicadas. Então, muito provavelmente eu não vou ler mais nada dela, por mais que até tenha algumas obras que sejam um tanto interessantes. Infelizmente acontece, né? Isso daí é muito característico com literatura clássica, de uma forma geral. Por mais que alguns autores tenham algumas ideias tão modernas, tão à frente do seu tempo,
geralmente sempre vai ter alguma coisinha por trás, né. Então, apesar disso, eu ainda considero um clássico e eu acho que é uma leitura interessante, principalmente por ser bem rápida, sabe. É interessante pelo menos conhecer, tá, apesar dessa questão da escritora. Saindo um pouco dela, o que eu tô lendo nesse exato momento é o primeiro livro que eu leio, na verdade, dessa escritora, a Bell Hooks, que é uma escritora que, sabe, ela é muito destacada, é muito importante nesse meio feminista. Como eu disse a vocês, eu decidi começar a ler alguns livros mais políticos e mais sérios, pra dar uma equilibrada aí na quantidade de besterol que eu leio. E eu fiquei interessada por esse livro, O Feminismo é para Todo Mundo, porque ele tem uma proposta muito acessível. A Bell Hooks, ela escreve de uma forma que todo mundo consegue entender, ou pelo menos quase todo mundo consegue entender. Se você parar para comparar com outros livros mais políticos, teóricos e tal, ela é muito acessível, principalmente para quem não é acadêmico. Eu tenho uma base de conhecimento político, tenho as minhas crenças políticas, só que por mais que eu estude o assunto, tem algumas coisas que ainda são um pouco difíceis de compreender quando você não está num ambiente acadêmico. Então, a Bell Hooks, ela traz de uma forma muito acessível, muito interessante, e é uma leitura que flui, sabe? Realmente é fácil de ler não só pelas palavras, mas o jeito mesmo. É como se você estivesse conversando com alguém. Então eu gostei bastante disso. Uma coisa que eu acho interessante de destacar sobre esse livro, e eu não sei dizer se a Bell Hooks realmente seguiu por esse caminho, porque esse livro é um pouco antigo, não tão antigo, mas, bom, já tem mais de 20 anos que ele saiu. A Bell Hooks faleceu em 2021, então de lá pra cá eu não sei como foi a trajetória política dela, eu ainda não conheço a Bell Hooks o suficiente pra dizer, mas esse é um livro que ele não é pro lado do feminismo mais liberal, ele é mais para um lado revolucionário. Então se você tiver interesse em conhecer mais sobre esse tipo de feminismo, mesmo que você não seja feminista, você só tem interesse mesmo em estudar sobre, é interessante, tá? Eu tenho uma relação um pouco complexa com o feminismo, sendo sincera com vocês. Por muitos anos, na minha adolescência principalmente, eu me considerei feminista. E aí depois que eu fiquei adulta, eu confesso que eu me perdi um pouco do movimento, sabe? Eu comecei a estudar várias vertentes e eu me encontrei assim muito desconexa. Então, eu meio que me afastei dessa identidade. Recentemente, eu decidi estudar. Mesmo que eu não me defina necessariamente em nenhuma vertente ou talvez não me defina como feminista nesse momento, eu decidi estudar principalmente essa questão do feminismo mais revolucionário, talvez um feminismo mais marxista. Mas eu acho que se eu ficar falando sobre política aqui, eu vou acabar arrumando um problema de novo, porque toda vez que eu falo sobre isso, eu arrumo problemas. Então, não sei se todo mundo se interessa por esses temas, mas fica essa recomendação. E se vocês conhecerem mais autoras nesse sentido, me recomendem, por favor, porque eu vou gostar de conhecer, tá? E é isso, gente. Essas foram as mídias que eu consumi. Inclusive, eu vi uma pessoa reclamando de quem usa a palavra mídias. Tem gente que acha que sou um tanto performática. Mas sendo sincera com vocês, eu não consigo achar performático falar mídias, porque quando eu falo mídias, eu me refiro a várias coisas, sabe? Tipo, eu não vou ficar falando livros, filmes. Não, eu vou falar mídias, porque são várias coisas diferentes. E eu tô um pouco cansada desse negócio das pessoas falarem que, ai, se tomar chá é performático. Ai, sei lá o que é performático. É um saco. Parece que você não pode fazer nada um pouco diferente. Será que tudo que a gente faz é realmente performático? Tipo, se não tiver ninguém assistindo ainda é? Não sei. Eu acho que eu ainda não estudei filosofia o suficiente. Mas é isso, gente. Esse foi meu mês de novembro. Eu vou adorar saber como foi o de vocês, o que vocês ouviram, o que vocês assistiram, o que vocês leram. Eu sempre leio todos os comentários. Bom, eu tento ler todos os comentários. Às vezes eu fico um pouco distraída. Mas tudo bem, comentem, porque sempre vai ter alguém interessado. E é interessante até pra você mesmo repensar e lembrar como foi o seu mês. E às vezes a gente não percebe coisas interessantes que aconteceram. Então, vamos registrar pra gente lembrar. E é isso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se você for membro do canal, não deixe de participar da votação que tá rolando pra sessão de domingo.
E se você quiser participar, custa apenas R$ 1,99, tá? Eu agradeço muito se você for membro do canal, mas se você não puder, não tem problema. Só de você assistir o vídeo, você já tá me ajudando. E é claro, não deixe de conferir nos outros trabalhos aqui na internet. Todos os links estão na descrição do vídeo, lá no meu Tap Link. E é isso, gente. Chega de enrolação. Novamente, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.